tá? Veja que tem um segredo a ser revelado aqui. E que segredo seria esse? Por que Marx colocou isso no título desse item? O segredo é que nós vamos ver é que não tem acumulação primitiva coisíssima nenhuma. O capital não surge por uma acumulação primitiva. É curiosíssimo que o capítulo chame a assim chamada acumulação primitiva. O que significa esse termo assim chamada? Né? Normalmente a gente fala assim chamada quando a gente está se referindo a categorias que a gente não utiliza. Então, por exemplo, eu posso me remeter a essa categoria de classes sociais que hoje vigora nas ciências sociais, estatísticas, de classes A, B, C, D, baseado em renda. Eu não uso essa categorização, eu uso classes sociais baseadas na relação social, posição que os indivíduos ocupam no interior da forma de organização social, classe trabalhadora, capitalista, mas eu posso me referir a essa divisão de classe por renda e falar as assim chamadas classes A, B, C, D. Então, eu estou falando, olha, eu estou me referindo a isso, mas eu não utilizo esse tipo de categoria. Né? Então, por que assim chamada acumulação primitiva? Inclusive, Marx utiliza essa expressão em vários outros momentos no Capital, sempre para se referir a categorias que ele não utiliza, que ele critica, que são erradas. Tá? Então, por exemplo, ele vai falar em certo momento a assim chamada teoria da compensação. O que é a teoria da compensação? É uma teoria segundo a qual as máquinas e novas tecnologias não produzem desemprego, elas não geram desemprego nenhum. Né? Usa-se a assim chamada, então, para indicar categorias alheias que não são adotadas pelo autor. Então, Marx não utiliza essa teoria da compensação. Para Marx, essa teoria da compensação está errada. O uso de novas tecnologias não é compensado, ele produz sim desemprego. Mas essa teoria ela existe, Marx fala, olha, assim chamada teoria da compensação. Então, da mesma forma, ele está se referindo a esse termo. Por que assim chamada acumulação primitiva? Porque isso era uma teoria bastante hegemônica na economia política vigente na época de Marx. Tá? Ela surge de maneira explícita, embora exista debate sobre isso em autores anteriores, em Adam Smith. E Adam Smith usava a noção de previous accumulation, que é de onde vem o que Marx traduziu como acumulação originária, acumulação primitiva no vocabulário alemão. Então era uma teoria burguesa da origem do capitalismo, né? Que Smith chamava de previous accumulation, e que na época de Marx era muito generalizada. Tá? Embora seja uma teoria de Smith, vários autores como James Mill, McCulloch, dentre vários outros depois, utilizavam essa teoria. E ela se baseava em quê? Né? Olha, vamos ver aqui a teoria da acumulação prévia, então, em Adam Smith. Adam Smith escreve na Riqueza das Nações, está aqui citado, tá? Pela edição da Abril Cultural, está escrito aqui, Riqueza das Nações, Abril Cultural, para quem quiser verificar. Assim como a acumulação prévia de capital é necessária para se efetuar esse grande aprimoramento das forças produtivas do trabalho, ou seja, todo o processo de desenvolvimento que hoje nós chamamos de capitalismo, ele pressupõe essa acumulação prévia de capital. Da mesma forma, ela conduz naturalmente a esse aprimoramento. E o resumo da ideia do Smith é o seguinte: as pessoas mais laboriosas, né, trabalhadoras e sensatas, em vez de gastar o produto inteiro do trabalho, elas economizaram, elas economizam uma parte dele e acumulam gradualmente capital. Então, capital é aquilo que se possui, é aquilo que seu possuidor ou seus antepassados poupam do produto do trabalho. Então, a ideia de Smith, que Marx vai ironizar fortemente, que é a ideia de uma acumulação primitiva, é a ideia de que o capitalismo surgiu porque tinha um grupo de indivíduos que poupavam o produto do seu trabalho, que economizavam a parte do produto do seu trabalho e assim foram acumulando, enquanto teve um outro grupo de pessoas, né, bastante ali desleixadas, pouco econômicas, que no lugar de poupar aquilo, uma parte do produto do seu trabalho, torravam tudo. E aí no final sobrou um grupo de pessoas que tinham poupado e acumulado e outras que não tinham nada, porque tinham torrado tudo, e essas primeiras começaram a empregar o seu capital e contratar as outras. Então isso é que é a acumulação prévia, a teoria da acumulação prévia e da acumulação primitiva, que Marx vai criticar nesse livro. Não existe acumulação primitiva. Vamos continuar? Então vamos lá. Marx começa esse capítulo 24 exatamente ironizando a ideia de acumulação primitiva, da assim chamada acumulação primitiva.
Então, ele escreve logo no começo do capítulo que numa época muito remota havia, por um lado, uma elite laboriosa, inteligente e, sobretudo, parcimoniosa, ou seja, econômica, tá? E por outro, uma súcia de vadios a dissipar tudo o que tinha e ainda mais. Os primeiros acumularam riquezas e os segundos acabaram sem ter nada para vender, a não ser a sua própria pele. E desse pecado original, literalmente, Marx faz analogia com o pecado original da Bíblia, né? Datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo o trabalho, continua a não possuir nada para vender, a não ser a si mesmo. A riqueza dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar. Então Marx faz uma profunda ironia aqui, a ideia de acumulação primitiva. Tá? Então ele fala, então a coisa toda começou assim, e apesar de, na atualidade, quem trabalha pra caramba, né, ser a massa de trabalhadores, mas em função desse pecado original dos seus antepassados que não acumularam capital, eles continuam a trabalhar feito doido e não possuem nada. Só tem a si mesmo para vender, somente a sua força de trabalho. E outra massa de pessoas que, apesar de ter deixado de trabalhar há séculos, continuam a ser portador de mais e mais e mais capital. Tudo em função do pecado original da acumulação prévia, da acumulação primitiva. Meu Deus! Né? Então, seguindo aí no mito da acumulação primitiva, Marx ironiza, continua essa ironia, ele fala, essa acumulação primitiva desempenha na economia política aproximadamente o mesmo papel que o pecado original na teologia. Né? Então, é exatamente em função desses antepassados que dissiparam tudo, né, como uma massa de vadios, deu origem à classe trabalhadora, sofreram a maldição hereditária dos seus antepassados que não pouparam o produto do seu trabalho, e os outros estão colhendo os frutos de seus antepassados engenhosos, empreendedores, econômicos, né, e por aí vai. Então, assim chamada acumulação primitiva não é, por seguinte, mais do que o processo histórico de separação entre o produtor e os meios de produção. Então Marx começa agora a criticar essa questão toda, né? Porque ele vai mostrar que todo o processo do capital ele só pode surgir porque você tem, de um lado, uma massa de pessoas que não tem mais os meios necessários para produzir. Nós vamos ver ao longo do capítulo inteiro como isso aconteceu historicamente. Então tem uma massa de pessoas que não tem mais os meios necessários para produzir, ela só tem a sua força de trabalho para vender, então ela não tem outra saída, ela não tem outra escolha, não tem escolha nenhuma, a única saída que ela tem é vender sua força de trabalho para quem tem os meios de produção. Portanto, o que funda o capital não é uma reunião, não é uma acumulação, e sim uma separação, e sim uma expropriação. Quando os meios de produção são retirados, são arrancados, são dissociados, são separados da massa de trabalhadores e colocados nas mãos de um poucos. Né? Observem que o mito da acumulação primitiva, do pecado original, não explica o porquê os trabalhadores são expropriados. Afinal de contas, se você tem os meios necessários para você produzir, e você produz, e você não poupa nada, e você consome aquilo que você produz, você continua a ter os meios necessários para você produzir. Você tem que perdê-los, eles têm que ser arrancados de você. Se você tem lá a sua terra, de onde você extrai seu alimento, o algodão para fazer a roupa, né? Tem os animais para comer a carne, de onde você tira o couro para fazer outras coisas e tudo mais, o fato de você consumir tudo aquilo que você produziu não faz com que você perca a terra, né? E os meios que ela te propicia. Então, o que gera, o que alavanca, o que produz o modo de produção capitalista não é uma acumulação, é uma separação, é uma dissociação, é uma expropriação dos meios de produção daqueles que trabalham.